E deixa eu fazer uma pergunta. Você que está aí nos assistindo, já parou para pensar como que a gente veio até aqui, até o Bitcoin? Como a gente chegou nesse ponto do dinheiro? A gente, eu digo sociedade, que compra, que vende, que troca moedas. Como que a gente decidiu que algumas coisas têm valor e também outras coisas não têm? Foi do sal para a moeda digital? Guilherme Gama voltou no tempo e trouxe parte das respostas. Grãos de sal, moedas de ouro, joias da realeza, cartões de crédito. Tudo isso já foi ou pode ser chamado de dinheiro. Nesse restaurante em São Paulo, inspirado na Idade Média, dá para ver o longo caminho que a economia percorreu até chegar aqui. Cartão de crédito, débito, Pix, dinheiro. A gente também aceita moedas de ouro, né, na cotação dos anões, mas não aceita, por exemplo, cheque, permuta em magia, então tem algumas restrições também. Brincadeiras e fantasias à parte, a decoração nos leva ao século V, quando a economia já dava seus primeiros passos, mas ela começou a engatinhar bem antes, na Roma Antiga. Naquela época só existia o escambo. Um vizinho trocava galinha por leite, que trocava por roupas, que trocava por peixe. Mas um dos produtos ganhou mais valor: o sal. O produto ajudava a conservar os alimentos num período em que não existia geladeira. Por isso se tornou tão valioso. Só que trocar coisas por sal tinha lá os seus problemas. Por ser volumoso e pesado, era difícil de transportar, principalmente em grandes quantidades. Contar cada grãozinho de sal para compras pequenas também era difícil, mas era fácil mesmo de adulterar. Um pouco de areia aqui e eu multiplicava o meu dinheiro. Os minerais também tinham bastante valor, já que também eram úteis para fazer ferramentas, espadas e as coroas da monarquia. Mas também dava para falsificar esses metais, misturando um pouco de cobre no ouro, por exemplo. Foi em cerca de 600 a.C. que surgiram as primeiras soluções: pedaços de ouro, fáceis de transportar e que recebiam o selo da monarquia, que certificava a pureza do metal. Quando a gente fala de uma moeda que tem cunhada a cara do governante, a gente está falando de uma garantia pessoal daquela pessoa muito poderosa. Eu consigo confiar agora em não mais dezenas, mas centenas ou até milhares de pessoas, dado que todas elas utilizam o mesmo meio de pagamento que tem a confiança de uma pessoa em que todo mundo confia. O conceito de banco surgiu como um lugar que confirmava que seu ouro estava lá. Documentos em papel mostravam que alguém tinha certa quantia guardada. Ao longo dos anos, bastava usar aquele papel que recebeu o nome de cédula. Quase 1000 anos depois, os computadores revolucionaram o mundo e as finanças. As operações migraram para as telas e o cartão de crédito ganhou popularidade na década de 1950 lá nos Estados Unidos. Nasce nessa época o dinheiro digital. Com as máquinas conversando entre si, a interferência humana foi sendo dispensada. Então a gente está cada vez menos interagindo com a manualidade do dinheiro e cada vez mais com sistemas de registro de transações e saldos. A história da moeda digital ganhou mais um capítulo em 2008, com a chegada do Bitcoin. Pela primeira vez, surge uma tecnologia que permite trocas de itens digitais que não está em nenhum banco, mas em todos os computadores do mundo. Hoje, a lógica das compras pode mudar para sempre, com o dinheiro ganhando vida, fazendo sozinho os pagamentos, sem intermediários e sem fronteiras. Com as moedas sendo só sequências de zeros e uns no computador, fica cada vez mais fácil perceber que informação e principalmente confiança são os valores de verdade. É o que a gente tem chamado de money Lego, né? Que é a composição de diferentes funcionalidades financeiras de forma modular. Então, os consórcios, os produtos de investimento, os seguros, os empréstimos, tudo isso numa roda que vai gerando com cada vez menos interação humana, mais automação e mais confiança gerada pelos sistemas de informação descentralizados.